aplicativo, o primeiro cara que a gente chama é esse componente, ó, app.js, beleza? E aí, no caso, a gente faz tudo nessa tela, né? Ele representa uma única tela, beleza? O que a gente fez até as aulas passadas foi criar componentes e jogar aqui dentro, para montar a parte da minha tela. Beleza? Então, ó, primeiro, a gente instala a biblioteca no projeto, tá? Instala as dependências, eu escolho lá uma navegação, ou se eu for fazer todas, eu já instalo todas. Mas a princípio eu vou escolher uma, que é a de tabs, instalo ela no meu projeto, tá? Vou deixar aqui. Aí a primeira coisa que é necessária, tá? Eu vou ter que envolver, lembra que quando a gente instalou aquela biblioteca de componentes lá do paper, eu tinha que envolver a aplicação inteira com o provider lá do paper, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou criar um navigation container, que ele chama lá, e aí eu vou montar minha aplicação inteira lá dentro dele, beleza? Beleza? Então a primeira coisa, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou importar aqui, ó, da biblioteca React Native Paper, o Paper Provider, para mim poder usar os componentes lá do Paper, tá? Então, primeira coisa, importa o Paper Provider, tá? Deixa eu importar o React para parar de ficar tudo. Mas não precisa fazer. Importa o Paper Provider. Beleza? Ó, aí aqui no app, no retorno, apaga tudo do retorno, deixa vazio, apaga a parte de estilos. Apaga todos os estilos? Uhum. Aí aqui, eu vou colocar o Paper Provider, só ele no retorno. Beleza? Aí, ó, eu tenho que importar o Navigation Container. É um container lá que ele vai englobar a aplicação inteira, vai ficar controlando a navegação. E aí eu vou criar a minha navegação baseado nas abas, que é o Tab Navigator. Beleza? Então, ó, primeiro eu vou importar aqui, ó. Import do React Navigation /native, tá? Import from arroba React Navigation /native, tá? Eu vou importar de dentro dele aqui, ó, o Navigation Container. Eu vou colocar ele, ó, dentro do meu Paper Provider, tá? Coloco o Navigation Container dentro do meu Paper Provider, beleza? Esquece os erros, tá? Vai ficar dando erro, mas não tem problema. Aí o único cara que é diferente, tá? É quando eu vou criar uma navegação do estilo lá que eu escolho, tá? Ele vai criar uma instância e me dar um objeto. A partir dele eu consigo criar vários componentes, tá? Então ele é o único mais diferente, tá? Então eu vou importar aqui, ó, da biblioteca React Navigation Bottom Tabs. Lá dentro dele tem uma função que se chama Create Bottom Tab Navigator. É uma função. Aí, ó, com esse cara aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar, ó, embaixo dos imports, antes da função, eu vou criar uma variável chamada tab, para representar a instância lá do Tab Navigator. Tá? E aí eu vou chamar a função create bottom tab navigator. Beleza? Ele vai criar uma instância lá do tabs e vai jogar dentro dessa variável. Aí a partir dela eu crio os meus tabs navigator. Beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Dentro do navigator agora, eu vou chamar o componente tab, ponto, aí ele tem vários componentes, várias seções de componentes, tá? Vou chamar o tab navigator, vou fechar ele.
beleza? Ele só vai parar de dar erro agora quando ele montar uma roda. Oi? Não, mas aqui, ó. Não tem problema. Não, não vai mostrar ele nem nada. Ou vai, né? Aí, ó. É porque dentro dele vai as minhas abas. Se eu não tiver a aba, ele já vai daí. Ó, seguinte, o meu Tab Navigator tá montado, beleza? O que eu preciso agora? Eu preciso de telas diferentes para mim colocar os apontamentos aqui, beleza? Eu vou montar um Tab Screen para cada tela que eu tenho dentro da minha aplicação, beleza? O que a gente vai fazer? Ó, dentro aqui da nossa aplicação, cria uma pasta chamada Screens. Aí a gente vai criar duas páginas simples. Cada página, cada tela é um componente lá do React, beleza? É. Aí o que a gente faz para diferenciar o que é uma tela do que é um componente de fato? Como eu falei, a gente vai colocar no nome do componente, tá? Então quando esse componente for representar uma tela, eu vou colocar o nome dele, Home Screen, Dash Screen, por aí vai. Para me bater o olho e já saber, beleza, isso aqui é uma tela. Entendeu? Não estou falando de um componente, estou falando de uma tela. É, porque ela também é um componente, beleza? Então aqui, ó, dentro do Screens, cria um novo arquivo chamado home screen.jsx. Então ele vai representar a tela de início ali, a nossa tela principal, a home. Qual o nome da pasta? Screens, telas, em inglês. Se quiser colocar em português, pode colocar, mas te garanto que você só vai achar screen no mercado. Já é padrão chamar dessa forma. E qual o outro documento? Outro arquivo? Que outro arquivo? Você disse que é só isso? E o home screen? Não, vamos fazer um home screen primeiro só. Aí aqui, ó, RNFS. Era no Pico Paz, esse da decisão. E aqui eu vou colocar o texto, ó, tela de início. Beleza? Esse texto aqui, ó, eu vou importar do React Navigation Paper. Aí eu vou tirar o texto aqui do React Native. Vou colocar o paper. E aqui eu vou colocar, ó, variante. Copy não é muito grande, headline. Aí, headline não é tão grande assim. Headline. Vou colocar aqui, ó, style. Abre duas chaves, text align, sempre, só para ficar centralizado esse títulozinho aqui, ó, tela de início. Beleza? Depois a gente adiciona mais coisas nela, tá? Ó, galera, esse passo a passo, tá, é o resto do slide, tá? Mas eu já estou fazendo aqui com vocês, beleza? Mas se precisar é o resto do slide, tá? Esse componente agora, ele representa a nossa tela, tá? Ele é a nossa tela home, beleza? Aí lá dentro eu posso criar outros componentes e usar lá dentro, ou usar os componentes lá do paper para montar minha lista, o que eu quiser fazer, beleza? O que eu tenho que fazer agora? No meu Navigator aqui, ó, eu tenho que criar uma aba e apontar essa aba para esse componente, para essa tela, beleza? Ó, já fez aí o home screen? Já tá pronto? Posso fechar? Então, ó, dentro da pasta Screens, a gente vai colocar as nossas telas, tá? E aí, se você quiser, você cria uma outra pasta chamada Componentes, que aí você coloca os seus componentes geral. Igual a gente estava fazendo antes, né? Na lista aqui de estados, que foi o último exercício que a gente fez também lá do Teams, a gente criou uma pasta para ficar guardando os componentes, tá? Agora não, tem uma pasta de telas e eu posso ter outra pasta que é componentes em geral. Beleza? Vou fechar aqui, ó. Aí dentro aqui do Navigator eu vou colocar tab.screen. Vou fechar nele mesmo. Esses imports aqui, ó, do status bar, style, por aí, você pode tirar, a gente não vai usar. Ele está até mais claro aqui que a gente não está usando.
Pelo menos aqui a gente não vai usar. Qual você tirou os dois de cima? Os que estavam lá. Ó. Status bar. Os que não tá usando, que já tava lá. Beleza? Aí eu vou colocar. Aqui dentro eu coloco as opções da tela, tá? Então primeiro eu vou dar um nome para essa tela. Cada tela ela tem que ter um nome lá no meu Navigator, tá? E eu não posso repetir esse nome. Cada tela tem que ter um nome único. Tá? Então geralmente a gente coloca ou o nome do componente, ou um nome simples, home e tal. Mas pode ser assim, ó, home screen. Beleza? Esse é o nome dessa tela, dessa aba. Beleza? A segunda opção aqui, ó, é o componente, tá? Então eu vou colocar aqui para qual componente essa aba aponta, beleza? E eu já criei o componente da minha página, que é o home screen, tá? Então essa aba aqui, ó, o nome dela vai ser home screen e ela vai apontar para o componente daquela tela que representa aquela tela, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou importar o componente aqui, ó. Import home screen. O meu não apareceu, mas eu coloco na mão aqui, ó. From ponto barra. Vou na pasta de screens. Barra de novo. Coloco aqui, ó. Home screen. Então essa tela aqui ela vai apontar para esse componente, ó. Home screen. E aqui em cima ele vai ter um header, que ele coloca lá automático. Aí o nome que a gente colocou aqui, ó, é o nome que ele deu para essa tela, tá? E aqui dentro, ó, é o nosso componente home screen, beleza? Aqui dentro é a nossa tela, tá? Beleza? Funcionou aí de vocês? O que acontece? O ícone ele vai ficar sempre quebrado assim. A gente tem que escrever qual é o ícone, o que ele vai renderizar lá, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? E aí, ó, basta que eu adicione mais telas aqui que ele só vai acrescentando as abas aqui, beleza? Cria um novo arquivo, profile from screen, .jsx. Dentro da pasta screens, cria outro arquivo, outro componente. Profile screen, .jsx. Aí vai lá, ó, rnfs, salva e tá pronto. E aí cria mais um. Settings screen .jsx rnfs tá pronto. Já temos mais duas telas. Beleza, ó, só criei mais dois arquivos que vão representar mais duas telas, tá? E deixa só essa estrutura inicial mesmo, tá? Vou fechar esse aqui, ó. Aí beleza, nosso app ele só tem uma aba que aponta lá para home screen, que é a tela de início, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui dentro do Navigator e criar outro tab para representar outra tela, tá? Então esse aqui, ó, vai ser o apontamento do home screen. Aqui na frente eu vou criar o do, qual é o segundo que eu criei? O profile screen. Aí o que eu faço? Chamo o tab.screen, fecho nele mesmo, beleza? Aí eu dou um nome para ele, pode ser o mesmo nome da tela. Profile screen. E aí eu falo para qual componente esse cara aponta, tá? Então eu vou aqui, ó, importo profile. Pô, o meu tá pai, não tá importando, tem que deixar e abrir. Profile screen do ponto barra, vou na pasta screens barra profile screen, tá? Aí eu venho aqui, ó, importei o componente que representa a tela, profile screen, vou colocar ele aqui, ó, profile screen. Beleza? Pode fazer isso tudo certinho também. Pode fazer. Salvou? Agora tem duas abas, ó. E você vê que ele muda, ó. No home screen eu customizei um pouco, né? Escrevi lá tela de início e centralizei. Quando eu passar aqui pro profile, ele vai chamar aquele outro componente, sobrepor ele e colocar na frente da tela. Então, professor, Beleza? esse tab screen, cada um é... Cada uma é uma tela, é uma
tabzinha, tá? Mas aí é como eu falei, né? É interessante você colocar umas 4 ou 5 no máximo aqui, ó. Senão o espaço vai ficar muito pequeno aqui, ó. No WhatsApp tem 4. Geralmente é 4 ou 5. É. 4 ou 5, assim, no máximo. Beleza? Então, ó, vou importar outra tela aqui que a gente tem, ó. Import. Settings. Screen. É assim o nome? Settings, no final. From. Ponto barra. Screens. Barra. Settings. Screens. Aí eu venho aqui, ó. E crio agora a aba do Settings. Screen. Abro o tab.screen, fecho nele mesmo, aí dou um nome para ele, nome, próprio nome da tela, Settings Screen, e falo para qual componente essa tab ela vai apontar para o Settings Screen. Beleza? Então a minha aplicação agora ela tem 3 abas. Ó. A aba da Home, a aba do Profile e a aba do Settings Screens. Tá? Cada tela é um componente. Só que aí para facilitar eu crio uma pasta, né, chamada Screens, que é telas, e aí eu crio uma para cada. Beleza? E aí ó, vou ter as 3 aqui, ó. Cada uma aponta para uma diferente. Então, ó, o meu app.js, ó, ele é menos, ele só vai ser o meu roteador, tá? O meu navigation lá que a gente chama, tá? Então assim, eu vou botar o provider, que ele está em volta de todo mundo. Navigation container tem que estar em volta de todo mundo também, então vai ficar dentro do provider. E o meu tab navigator. Aí dentro do navigator eu faço os apontamentos de cada tela, então é como se fosse um roteador. Aí dentro aqui do home screen, eu já tenho o paper provider e já estou dentro do container. Então eu consigo usar os componentes lá do paper normal, sem problema. Tá? Então quando starta a aplicação, ele chama esse cara aqui, ó, que é a função principal, o nosso app. Aí aqui meio que eu só vou configurar as rotas e aí eu crio as páginas específicas, as telas específicas do meu aplicativo. Fez aí, deu certo? Vai ficar um pouquinho quebrado. Aí, por exemplo, ó, vou criar minha tela de início, tá? Sei lá, uma tela de feed lá do meu aplicativo. Vou no meu home screen lá, ó. O meu home screen é essa parte aqui de dentro, ó. É a representação aqui da minha tela. Aí aqui, por exemplo, eu já coloquei o texto aqui, ó, tela de início. O que eu vou fazer? Eu tenho uma view aqui, ó. Vou criar um estilo container. Padrãozinho lá, né? Background color. FFF. Ou é hashtag FFF? Qual que era lá? Aquele cinzazinho que eles sempre colocam? Não lembro, mas a gente vê. FFF. Só FFF. É um cinzazinho. Acho que é o mesmo cinzazinho daqui do cima. Ou grande. Vou colocar aqui Flex 1. Align icons. Center. Justify content. Beleza? Aí eu vou aplicar esse container aqui na view no meu home screen. Style recebe styles.container. Só apliquei aquele estilo padrão, ó. Aí ele deixa aqui cinza e centraliza tudo aqui no meio. Beleza? Não vou precisar centralizar, né? Eu quero colocar aqui no centro, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Justify Content. Tira aqui o Justify Content, ó. E aí a gente vai construindo, vai colocando um embaixo do outro, tá? Deixa só o conteúdo centralizado na tela. Para não ficar muito junto aqui, ó, tela de início, eu vou colocar aqui, ó, um padding top de 5.
por exemplo, na minha lista lá do home screen, sei lá, um conjunto de cards. Não vou construir a lista completa, senão vai dar trabalho, tá? Mas aí, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, vou importar. Ah, já tem um paper aqui em cima, vou importar o card aqui, ó. Card, title, parágrafo. E aí embaixo aqui do texto eu vou montar o meu cardzinho. Card. O card, content. E dentro do card content eu tenho title. Depois vou ter um parágrafo. Depois eu vou ter um card, embaixo aqui do content, né, eu vou ter um card content. E aí lá pra dentro dele eu faço SRC, source, aliás. Source, URI. Qual era o site lá das fotos? HTTPS. Ixan, quem lembrei de cabeça esse site? Ixan.fotos. Montei um cardzinho dentro lá do meu home screen. Aí como é que ele fica? Para não ocupar todo o espaço aqui da tela, ficar meio ruim, venho aqui no card, coloco o style. Vou pedir para ele ocupar só 90% do tamanho que está ali. Width 90%, para não ocupar a tela inteira. Beleza? Depois que terminar, ó, copia o mesmo card e coloca lá dentro. Repete o. Aí vai ficar assim. Beleza? Esse é o conteúdo aqui da minha home. Aí no profile, já crio outro conteúdo. Em settings, outro conteúdo. Não tá funcionando. Certo? Não se preocupa muito em copiar essa parte, vocês já sabem, né? Como criar um card, tá? Tipo assim, todos os conteúdos que a gente fez até aqui, aquelas listas, tudo, você pode criar uma página específica para fazer eles, entendeu? Então qual é a ideia? Ó? Eu vou ter aqui as minhas telas, tá? Home screen, profile screen, por aí vai. Eu posso criar uma pasta de componentes, ou eu posso até criar pastas aqui dentro, uma para cada tela, e aí lá dentro eu tenho os componentes que eu vou usar só naquela tela, por exemplo. A forma de organização vai depender da gente, né? Mas aí é o seguinte, ó, o que é importante? O nosso app.js, ele vai ter o nosso navigation aqui, tá? Ele não vai ter mais parte de conteúdo. E aí lá no navigation eu coloco quais as telas que tem no meu aplicativo, tá? E aí eu posso colocar uma principal. A primeira que eu colocar aqui, ó, vai ser sempre a primeira que ele vai abrir assim que ele rodar a aplicação, tá?
A primeira que você coloca no Tabs é sempre a sua tela inicial. Aí depois que o usuário vai clicar aqui, ele vai partir para as outras telas. Beleza? Então, ó, eu montei aqui a minha home screen, tá? Com esse conteúdo. Posso ir lá no Profile Screen, sei lá, colocar outro conteúdo. Quando o usuário for lá e clicar, aí ele vai renderizar aquele conteúdo. Então lá dentro eu monto a minha tela e eu uso lá os componentes que eu criei, os componentes do paper e por aí vai. Deu pra entender? Beleza? Difícil isso aqui, ó, tranquilo. É tranquilo, né? Esse passo a passo é padrão, tá? Vou fazer aquelas instalações, vou importar aqui o Paper Provider, vou colocar em volta de todo mundo, que é o da biblioteca, lá de componentes, tá? Depois eu importo o Navigation Container e aí ele vai ser responsável pela navegação. Tudo tem que estar dentro dele, tá? E aí eu crio um Tab Navigator, tá? Aí é o mais complicadinho porque eu instalo ele, o tipo de navegação que eu quero, eu instalo no meu projeto, ou eu instalo todos. E aí ele tem essas funções que criam uma instância desse componente, tá? Ele vai criar lá na hora, ele vai apontar as telas, então é uma funçãozinha. Aí eu crio uma variável, essa variável pode ser o nome que eu quiser, tá? Mas, por exemplo, eu estou criando uma aplicação baseada em tabs, eu chamo de tab. Eu estou criando stack, eu chamo de stack, para facilitar e eu entender do que eu estou falando, tá? E aí eu tenho o Navigator, e dentro dele eu vou colocar as telas, tá? Coloco as screens, aí eu dou um nome para cada uma. Esse nome aqui não pode repetir, tá? Se você repetir o nome da tela, ele vai reclamar. Cada uma tem que ter um nome único. E aqui eu coloco para qual componente essa tela aponta, tá? E aí, ó, automaticamente, ele vai colocar um headerzinho lá. Conforme você vai navegando na tela, ele coloca o nome da tela aqui, ó. E aqui embaixo ele coloca o nome da tela mais um ícone. Beleza? Então, assim, as telas deu para entender, né? Vai criar lá o componente, não sei o que, screen, home screen, profile screen. Ele representa a sua tela lá dentro, você faz o que você quiser. Ele vai pegar esse screen, esse componente e vai jogar aqui dentro. Aí você que se vira lá na customização do que aquela tela faz, tá? De restante, o que que falta? A gente customizar aqui, ó, a parte do tabs, beleza? Colocar aqui o ícone que eu quero, do jeito que eu quero, porque por enquanto ele pega o nome que a gente coloca lá e coloca como título, tá? O que que a gente vai fazer aqui, ó, no home screen, ó, é melhor sempre colocar assim, tá? Vamos colocar aqui, ó, as propriedades uma embaixo da outra, que aí fica melhor. Aí eu vou acrescentar mais uma aqui, ó, que é o Options. Beleza? Options, duas chaves. Beleza? Nesse Options aqui, eu vou ter acesso à parte de customização da minha barra de navegação e do meu cabeçalho, beleza? Da barra e do cabeçalho, tá? Então aqui dentro ele vai ter várias opções que eu posso alterar, ó. Várias opções. Algumas aqui ele vai se referir como tab bar, que ele vai falar da tab bar lá embaixo, o que você quer alterar lá. E outras vai ser do header, que é do cabeçalho, a parte aqui do cabeçalho, tá? Então você consegue ou tirar aqui o cabeçalho, ou customizar ele, ou mexer aqui na parte da tabs bar, beleza? Então, por exemplo, eu posso colocar um título para essa tela. Então, por exemplo, vai ser a tela de início, beleza? E aí ele já vai mudar aqui, ó, aqui e aqui embaixo, tá? Eu estou dando um nome diferente para essa tela, qual é o título dela, certo? Da home screen, entendeu? Porque aqui é interessante eu colocar o nome e o mesmo nome do componente que ele aponta. Cada componente ele vai ter um nome único mesmo. Esse nome aqui, ó, quando eu quiser, mas aí a gente vai falar depois da prova, quando eu quiser navegar para essa tela específica, eu tenho que passar esse nome que está aqui, tá? O título aqui não, o título é só o que vai aparecer na tela, tá? Qual é o título dessa página, o título dessa tela. Beleza? Aí, por exemplo, no header eu quero mudar a cor de fundo, então ele tem aqui, ó, header background. E eu quero que a cor de fundo lá do cabeçalho aqui, ó, seja laranja.
linha tá embaixo? Como assim? Deixa eu ver. Não, tirei. Isso aqui é o negocinho dele, velho. Não, mas é embaixo mesmo. Não tem como. Não, parei agora, porque eu tô acompanhando. Aí aqui os botões, ó. O teu também tá aí, né? É isso mesmo, né? Tá, voltando aqui, galera, ó. Tá, ó. Era isso que eu queria falar. O header aqui, ó, eu consigo fazer algumas alterações, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó. Cadê? Header. Title Align. Aí aqui eu vou colocar, ó, se eu quero no centro ou na esquerda. Aí ele vai mudar o título do centro ou para a esquerda. Tá? Quero mudar o estilo lá do meu header. Posso vir aqui e colocar header, style. E aqui dentro eu vou colocar a parte de estilos, que é igual do CSS lá normal, tá? Background color, laranja. Aí vai trocar o cabeçalho inteiro para laranja, por exemplo. Beleza? Tem como eu brincar com várias coisas aqui, fazer da forma como eu quero. Mas aí eu sempre tenho que lembrar, né? Quando ele alterar aqui, ele vai alterar só naquela opção. Se eu quiser alterar para tudo, eu tenho que ir lá no Navigator e alterar para tudo. E aí ele vai ter umas outras opções, que é da Tab Bar. Beleza? A principal que a gente muda no Tab Bar é as cores, porque o nome da tela ele já coloca aqui. Aí eu tenho uma cor para quando ele está ativada e eu tenho uma cor para quando não está ativado, quando eu estou em outra tela. Tá? Então, por exemplo, quando eu clico aqui, ó, ele fica azul. Quando eu clico numa outra, ele fica cinza. Então eu tenho a cor dele ali ativo e a cor dele não ativado. Tá? Então se eu quiser mudar isso, por exemplo, eu tenho aqui no Tab Bar. Aí ele tem aqui inactive, background, inactive tint color. Sei lá, eu quero que fique. Qual cor é boa? Preto. Quando está inativo. E aí laranja, seguindo lá o de cima quando ele estiver ativo. Quando tá ativo, tint color. Aí ele segue o laranja. Beleza? Eu coloco uma cor para quando ele estiver inativo e uma cor para quando ele estiver ativo. Então quando ele estiver ativo, vai seguir o laranja lá de cima. Quando não estiver inativo, segue o pretinho. Beleza? E o principal, ó, eu consigo passar, porque ele não tem um ícone padrão. Ele precisa que você coloque um componente de ícones lá. Então ele tem a opção aqui, ó, que é o Tab Bar Icon. Beleza? Tab Bar Icon. Esse cara aqui, ó, ele vai te dar duas propriedades aqui dentro. Que é... Como é que era o nome das propriedades? Color e size. É isso. Color e size. E aí, ó. Como aqui na Tab Bar ele já tem uma cor e um tamanho, eu quero pegar essa mesma cor e esse mesmo tamanho e eu só vou pedir pra ele, ó, coloca um ícone diferente aí nesse lugar. Beleza? E ele aceita qualquer ícone, qualquer componente de ícone, tá? O que a gente vai fazer? Ó, vou importar aqui em cima. Antes aqui das telas, import. Aí eu tenho React Native Vector Icons. Deixa eu olhar no slide, eu não lembro de cabeça. Da onde que eu pegava em vários lugares. Aqui, ó, do Export Vector Icons. Arroba Export Vector Icons. Lá de dentro eu vou pegar highlight. Beleza? É um componente de ícones, tá? Beleza? Aí
Aí o que eu vou pedir para ele? Eu vou pegar as propriedades lá, que é a cor e o tamanho que já existe lá. Eu vou pedir para ele transformar meu tab baraico no ícone IOIcons. Pode fechar ele aqui mesmo. Aí ele vai receber a cor, a mesma cor. No size ele vai receber o mesmo tamanho. Vou dar direito para ficar melhor. Tá vendo? É uma função. Aí eu vou pegar as propriedades de cor e tamanho e só vou repassar para o componente que eu quero depois. Beleza? Como que funciona esse componente de ícones, tá? Ó, ele não vai mostrar nada enquanto você não passar o nome do ícone que você quer, tá? Então aqui eu tenho um nome, que é o nome do ícone. Aí cada íconezinho lá, ele tem um nome, é um emoji lá. Vou mostrar a lista daqui a pouco, tá? Eu passo o nome desse ícone aqui e ele joga aqui na tela. Beleza? Então ele é um componente que representa o ícone. Eu pego a mesma cor e o mesmo tamanho, repasso para ele. E aqui no nome eu falo qual é o ícone que eu quero. Então, por exemplo, o home é esse ícone aqui de casinha. Faz esse aí que a gente faz os outros, eu vou mostrar a lista de ícones. Quando eu for criar lá a minha screen, tá? Aí eu consigo manipular a parte de título ou a parte de baixo, tá? E aí os outros não vão seguir, beleza? Quando eu alterar a opção aqui, eu só estou alterando da home, beleza? Então o ideal é que eu sempre faça para os outros também, tá? Então geralmente a gente não altera muita coisa, tá? Se você deixar padrão e mudar só o ícone e o título, já é suficiente, porque ele já tem meio que uma customização.